A paz do Senhor, queridos irmãos, Deus seja louvado e engrandecido por mais essa oportunidade que Ele nos dá, não é, de nos reunirmos aqui de maneira virtual para o comentário de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição de número 3, uma lição muito interessante, muito rica em conteúdo e em conhecimento a todos nós. Lição de número 3 tem por título Acabe e o profeta Elias. Meus queridos irmãos, o texto bíblico dessa lição está em 3 textos diferentes, né? Dentro do primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, 17 e 18. Primeira leitura, 1 Reis 16, versículo 29, 20 e 30, diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Agora, 1 Reis 17, do 1 ao 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Agora, 1 Reis 18, dos versículos 17 ao 21. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Meus amados, nessa lição, eu quero destacar para os irmãos algumas informações, né? Pelo menos as principais informações sobre o rei Acabe, que foi um dos reis de Israel. O período, irmãos, era um período difícil, né? E nesse período difícil, Deus levantou o profeta Elias com a finalidade de que ele se contrapôsse aos pecados do rei Acabe, né? Que era o monarca, e também os pecados de toda a nação. Aqui eu também quero mostrar aos irmãos um pouco mais sobre o profeta Elias e também mostrar que a atuação do profeta Elias no tempo do rei Acabe é uma figura, né? É uma prefigura a missão da Igreja de Cristo na sociedade em que vivemos. Então, para começar aqui, eu quero falar um pouco sobre o rei Acabe.
que eu vou falar para vocês? Primeiro, o nome e a origem do rei Acabe. Do hebraico, não é? Av, que significa irmão do pai. Ele era filho do rei Onri, né? O rei ímpio, pertencente ao reino do norte, que era o reino de Israel, como a gente viu na lição passada, cuja capital era Samaria. O rei Acabe, ele se tornou um dos piores reis que a dinastia do Reino do Norte teve, inclusive superando o seu pai. Na leitura que a gente fez hoje diz, e fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, daí você já traça um diagnóstico assim acerca desse rei de Israel. Sobre o seu reinado e casamento. O reinado do rei Acabe durou aproximadamente 22 anos, né? Aproximadamente de 874 a 853 a.C. Esse reino é marcado por várias coisas terríveis. Por exemplo, no começo do seu reinado, uma profecia de 500 anos relativa à construção ou à reconstrução da cidade de Jericó foi cumprida. E cá para nós, a reconstrução de Jericó é um dos principais sinais da decadência religiosa de Israel durante o rei Acabe. O Josué, né, havia condenado qualquer tentativa de reconstruir Jericó. Né? Jericó foi derrubada por Deus. Josué havia condenado, mas o rei Acabe impiamente foi lá e reconstruir Jericó. Então, o rei Acabe, além de repetir todos os pecados dos seus antecessores, ele casou com Jezabel, filha do rei de Sidom. Não é? Esse casamento ele foi em decorrência de uma aliança política. Lá em 1 Reis 16:31 diz, e sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Né? Então está aí o rei Acabe casando com a filha do rei de Sidom, chamada Jezabel, por causa de uma aliança política. Também, irmãos, eu posso falar um pouco aqui com os irmãos sobre a decadência espiritual e moral do reinado do rei Acabe. Então, incitado por Jezabel, sua esposa, o rei Acabe oficializa, então, o culto a Baal. Tá certo? Ele construiu um templo a Baal na capital do reino de Israel, na capital em Samaria. E lá em 1 Reis, né, a partir do versículo 17, ele revela que ele estabeleceu ali centenas de falsos profetas, além dos sacerdotes que ministravam perante os bezerros nos altos dos bosques. Então, foi durante esse período aí que muitos profetas do Senhor foram mortos, não é? De uma maneira que, comparados ao pecado de Acabe, as transgressões do rei Jeroboão foram secundárias. 1 Reis 24, a parte A do versículo 25, diz assim, porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O reinado do rei Acabe, ele é marcado, irmãos, ainda por várias atrocidades. Dentre elas, o famoso assassinato, né, que é um assunto conhecido da Bíblia, assassinato de Nabote, né, de forma que a expressão a casa de Acabe tornou-se padrão para se referir a reis perversos, né, o que, nesse caso, ocasionou o levante do profeta Elias com a finalidade de confrontar os pecados do rei Acabe e de sua esposa Jezabel. Então, conhecendo um pouco assim da terrível história do reinado do rei Acabe, a gente pode falar também um pouco sobre quem foi o profeta Elias dentro desse contexto. Então, de repente,
assim surge o profeta Elias nas páginas da Bíblia Sagrada, né? Lá em 1 Reis, a partir do capítulo 17. O que a gente observa ali é que o texto, ele não faz referência aos ascendentes, não é? Do profeta Elias, que contrariava todos os costumes hebreus. Por esse motivo, alguns críticos da Bíblia Sagrada, mas nós não vamos nos deter a isso, eu já vou avisar, eles pensam que os personagens sem nenhum registro, os que não têm nenhum registro genealógico, como é o caso do profeta Elias, eram personagens fictícios. Mas nós não vamos levar em consideração isso, por quê? Porque os apóstolos e o próprio Jesus Cristo, eles fizeram referência ao profeta Elias. E se os apóstolos e o próprio Jesus faz referência ao profeta Elias, nós não precisamos de prova melhor, não é? E mais contundente para afirmar que o profeta Elias realmente existiu. Então, sobre o profeta Elias, o que eu posso comentar com os irmãos? Primeiro, acerca do seu nome. O nome do profeta Elias é composto de dois nomes de Deus, El e Yah. Né? O primeiro significa Deus, e o segundo é uma abreviação do nome Yahvé. Tá certo? Então, o nome do profeta Elias em hebraico é El Yahu, tá certo? Que significa Jeová é Deus. Então, o que a gente observa aqui é que o nome do próprio profeta Elias era uma espécie de proclamação da sua mensagem, né? A mensagem do profeta Elias, típico do profeta Elias, vive o Senhor Deus de Israel, né? Conforme lá nós encontramos em 1 Reis 17:1, quando surge o profeta Elias. Então, o profeta Elias, ele pela maioria dos estudiosos, ele é conhecido como o profeta do fogo. Outras observações aqui interessantes. Aonde o profeta Elias profetizou e em que período ele profetizou? Bom, quanto à terra natal do profeta Elias, o que as escrituras falam é o seguinte, ó. Então Elias, o tisbita, né, dos moradores de Gileade. Então, se a gente for pegar ao pé da letra, o adjetivo tisbita, né, indica que ele era natural de Tisbe, que, segundo alguns historiadores, ficava em Gileade, entre os rios Jarmuque e Jaboque, né, na região da Transjordânia. Então, como o profeta Elias profetizou durante o reinado do rei Acabe, e parte ali de Acasias, então nós podemos concluir que ele exerceu seu ministério por volta entre ali o ano de 874, aliás, a 852, não é? Lógico, uma aproximação aí, baseado no que a Bíblia nos informa. Então, nesse período de 874 a 852, antes de Cristo, né? Também sobre o profeta Elias, a gente pode destacar algumas características pessoais, não é? Um pouco. A Bíblia Sagrada, ela fala pouco sobre a história do profeta Elias e sobre a sua família. Mas, apesar disso, algumas informações nós podemos extrair. 5 informações. Primeiro, que ele se vestia de uma maneira diferenciada. Né? Isso aí a gente pode ver claramente em 2 Reis 1:8. Segundo, era um homem dotado de grande autoridade espiritual. Não é? Caso contrário, ele não teria acesso ao rei. Não é uma coisa que a gente deduz facilmente. Terceiro, era fisicamente forte. Você observa que era um homem preparado, né? Porque o profeta Elias correu diante do carro de Acabe, desde o Monte Carmelo até a entrada de Jezreel. Então você observa que era um homem fisicamente preparado. Quarta observação que a gente pode tirar, ou informação, é que ele cultivava a prática da oração. Isso é muito interessante, não é? E a quinta
informação é que sua fragilidade humana ficou muito clara e ficou muito evidente, não é? Por seu desencorajamento diante das ameaças de morte por meio de Jezabel, esposa do rei Acabe, não é? Sobre a vocação e a missão do profeta Elias, o profeta Elias é considerado como homem de Deus e profeta. O ministério do profeta Elias, ele foi marcado por algumas operações miraculosas, né? Ou alguns milagres. Por exemplo, vou destacar aqui 6 desses milagres. Você observa, a chuva parou por 3 anos e meio, conforme 1 Reis 17:1. Segundo, a multiplicação da farinha e azeite para seu sustento, da viúva e do filho da viúva, conforme lá 1 Reis 17, do 14 ao 16. Também a ressurreição do filho da viúva, né? 1 Reis 17, do 20 ao 23. O retorno da chuva, tá certo? Outro sinal aí, outro grande milagre por meio do profeta Elias, lá em 1 Reis 18. Em 2 Reis, né, que fez cair fogo do céu. Isso aqui é muito interessante. E a 6ª observação é que foi levado ao céu num redemoinho. Você observa coisa bonita, né? Está lá, 1 Reis, capítulo 2. A gente pode verificar, irmãos, que o profeta Elias foi o instrumento de Deus para fazer o reino do norte, né? Era o reino de Israel, capital Samaria, se voltar para o Senhor, com a finalidade de que o cativeiro assírio fosse evitado. Né? Muito interessante a história do profeta Elias. Também, queridos, a atuação do profeta Elias no Reino do Norte. Isso aqui é muito interessante também, tem muita coisa interessante aqui para a gente observar. Primeiro, a Bíblia vai mostrar para a gente que a monarquia ela foi instituída alguns séculos após a morte de Moisés, o servo do Senhor. Né? Ele profetizou o surgimento do rei entre os hebreus. E, direcionado por Deus, ele estabeleceu os requisitos para que um homem se assentasse ao trono real. O rei, então, conforme a lei, não é? Conforme a repetição das leis, lá no livro do Deuteronômio, o rei deveria, primeiro, ser escolhido pelo Senhor e não ser estrangeiro, né? Tinha que ser um rei escolhido por Deus, não poderia ser um estrangeiro. Segundo, não acumular riquezas e mulheres. E terceiro, ter uma cópia da lei sempre ao seu lado para lembrar-se dos estatutos do Senhor. Então a gente observa que, apesar dessas recomendações, boa parte dos reis do Reino do Norte, eles procederam impiamente, né? Nas 3 áreas ali que norteiam a nossa vida, na área política, social e também na área religiosa. Quanto à atuação do profeta Elias na questão política do seu tempo, assim, às vezes, né, os profetas, eles atuavam como espécies de conselheiros do rei, né? Natã, Gade e o profeta Isaías, eles figuram na Bíblia Sagrada como conselheiros reais. Além disso, a gente pode ver, também encontrar na Bíblia, profetas que repreenderam monarcas pelos seus pecados. E nesse contexto, o profeta Elias foi um deles, né? Ele repreendeu o monarca por causa dos pecados. Então, por não ser aceito pelo rei Acabe, o profeta Elias foi acusado de ser um perturbador de Israel, não é? Porém, o profeta Elias denunciou ao rei quem realmente estava causando perturbação em Israel. 1 Reis 18 diz: então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Né? Veio um ato de coragem aí do homem de Deus, do profeta do Senhor. Agora, o profeta Elias na questão social. Nesse sentido, a justiça social
ela recebeu importante destaque na lei do Senhor, não é? Isso aí é algo indiscutível. A lei, ela versa sobre a generosidade para com os necessitados, também sobre as obrigações do patrão para com os assalariados e sobre o respeito aos direitos do estrangeiro, do órfão e da viúva, dentre outras coisas mais que a gente poderia citar nessa área social. Dentro desse contexto aqui, do que a lei aborda sobre a justiça social, ou sobre a questão social, o rei Acabe, ele se encontra na contramão disso tudo. Né? O rei Acabe e sua esposa Jezabel, eles planejaram possuir a vinha de Nabote criminosamente. Ele não tinha uma vinha junto ao Palácio Real. E mesmo recebendo uma proposta vantajosa do rei Acabe, não a vendeu. Então, o casal tramou contra o inocente, acusou de blasfemar contra Deus e contra o rei, e Nabote foi punido com a morte. Então, o rei Acabe se apoderou da sua vinha. Essa injustiça que está registrada na Bíblia Sagrada, ela não ficou impune, não é? Segundo a Bíblia Sagrada, Deus ordenou que o profeta Elias lhe dirigisse uma dura mensagem, conforme está lá em 1 Reis, capítulo 21, dos versículos 17 ao 23. Na questão religiosa, o rei Acabe tomou Jezabel por esposa, não é? Uma mulher pagã, extremamente idólatra. Ao rei Acabe, o que faltava? Faltavam convicções religiosas. O rei, então, permitiu que a sua esposa Jezabel ela estabelecesse a adoração pagã em larga escala. E Israel ficou repleto de sacerdotes e profetas de Baal. Os profetas de Deus, né, eles foram perseguidos e alguns deles até mortos. Então, as ações do rei Acabe e de Jezabel, elas influenciaram negativamente a nação indiscutivelmente. Em determinado momento, o profeta Elias exclamou o seguinte: deixaram a tua aliança, né, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Né? Como profeta principal da sua época, digamos assim, o profeta Elias recebeu a árdua missão da parte de Deus de restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. Tá certo? Agora, queridos, sabendo disso, a gente pode verificar, não é? Fazer uma comparação, analisando o contexto social, o contexto religioso, contexto político, extremamente corrompido, e a missão árdua do profeta Elias, não é? Perseguido para ser morto naquela época, a gente pode comparar a missão do profeta Elias com a missão, com uma missão que prefigura, não é? Ou como simplesmente uma figura da Igreja do Senhor. Em que sentido? No sentido de que a missão profética da Igreja é definida pela palavra grega querigma, né? Querigma, que é traduzida por pregação e proclamação. Essa é a tarefa exercida pela Igreja de Jesus Cristo após a ascensão, não é? Qual é a função da Igreja? A Igreja proclama o reino de Deus, a Igreja denuncia o pecado e chama os homens ao arrependimento, e a Igreja expõe a mensagem profética de Deus, que outrora era exposta pelos profetas do Antigo Testamento, né, os quais vislumbravam, né, a revelação plena em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja que lição rica em informações e que lição boa, irmãos, da gente falar e da gente comentar com os irmãos. Como conclusão, a gente pode concluir facilmente que
os tempos de extrema apostasia durante o reinado do rei Acabe exigiam um homem como o profeta Elias, não é? Então, assim como o profeta Tisbita, o Senhor capacita a sua igreja, não é? Aí entra a lição passada, através de dons, para a execução da sua principal tarefa. Conforme a gente aprendeu o trimestre inteiro, qual é a principal tarefa da igreja do Senhor? A proclamação do evangelho, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Meus queridos irmãos, que lição rica, que lição abençoada, não é? Eu desejo uma ótima aula a todos. E eu aconselho os irmãos, ó, se preparem, né, e contribua com o seu professor na sala de aula. Não vá para a escola dominical para discutir, debater. Eu vou lá, tem pessoas que dizem, eu vou para a aula que eu quero deixar o irmão que vai dar aula lá embaixo. Não faça isso. Vá contribuir, não é, com informações. Boa parte das informações que tem aqui acrescentam as informações que tem na lição propriamente dito dessa semana, e uma excelente aula a todos. Se Jesus não voltar, que eu possa ter a honra de trazer mais um comentário da lição, que seria o da lição 4, que é a da próxima semana. Forte abraço a todos, queridos. A paz do Senhor Jesus.